Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Mike Vinícius, sou organizador da comunidade Dev Junior e hoje é o primeiro vídeo que estarei falando sobre algoritmos, tá? Então você que já tem conhecimento em tecnologia e programação, talvez esse vídeo não seja para você, tá? Esse vídeo é para quem está iniciando na área, quem está começando a aprender algoritmos e quem quer se aprofundar mais na base, tá? Mas esse é o primeiro vídeo ao início. Para quem não conhece, a Dev Junior, ela é uma comunidade, a gente iniciou em Taubaté, tá? Uma comunidade que a gente faz eventos, faz meetups e compartilha nosso conhecimento gratuitamente com a galera, tá? Então você que quer saber um pouquinho mais, tem nosso grupo do WhatsApp, acessa nosso Instagram, @devjrbr, tá aparecendo aí na tela para vocês. E você será muito bem-vindo, tá bom? Bom, por onde eu vou começar, tá? O algoritmo nada mais é do que instruções que nós passamos para o computador, tá bom? Que basicamente ele lê essas instruções e resulta para a gente em softwares, né? Em programas. Então, por exemplo, o próprio o YouTube que você está nos assistindo agora, ele tem vários códigos por trás para poder funcionar, para poder passar um vídeo, para poder ter conta, para ter lista de vídeos, para poder ter uma plataforma web para entregar esse material para você. Então ele é desenvolvido numa linguagem, ele é desenvolvido por N pessoas, tá? E basicamente a gente vai começar a desenvolver pequenos programinhas do zero, tá? Pequenos algoritmos do zero, dando instrução para o computador, para que a gente possa chegar num nível, né, crescer e chegar num nível onde a gente consiga fazer um programa grande por completo, tá? Mas nessa série de vídeos a gente vai começar apenas da base, tá? Para vocês terem um conhecimento e vocês conseguirem se aprofundar e também ir para outros cursos, né? Ir para Rocket City, ir para Lura e para outros lugares que vai ter conhecimentos que são mais avançados, tá? Por enquanto aqui a gente vai ficar só na base mesmo, para poder ensinar e para que você possa complementar os seus estudos e crescer, né? Estudar ainda mais. Então, para quem está iniciando, livros que eu recomendo, tá? Eu tenho um livro aqui, Algoritmos, do Augusto Manzano. Eu deixo um link aqui, ó, na Amazon. Depois vocês procuram ele, já está na 29ª edição. A edição que eu tenho aqui, ele está da 28ª edição. Ele foi meu professor na faculdade. Consegui ter aqui a assinatura dele, como é que chama? Pô, esqueci agora. Mas o autógrafo do grande Augusto Manzano, tá? Então é um livro muito bom para você que quer começar a aprender algoritmos. Ele ensina desde o zero mesmo. É bem o pseudocódigo, a gente vai chegar lá. E também o diagrama de blocos. É bem legal, tá? E aí eu peço que, se vocês quiserem se aprofundar, comece nisso, entendeu? Comece na base. Muita gente já quer começar em arquitetura limpa, já quer começar em DDD, já quer começar em código limpo, pegar todo esse conhecimento aqui sem ter passado pela base. E aí fica aprendendo vários termos, várias coisas que são muito pesadas e acham que o início é bem difícil, tá? Programação não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. O que acontece? Então a gente tem que começar a aprender em português, que já está na nossa língua atual, começar a se familiarizar, criar um hábito, né? Criar uma rotina, um hábito de estudos, começar a entender o algoritmo, como o computador funciona, para que a gente possa aí sim começar a passar por uma linguagem, né? Então muita gente já quer começar no JavaScript, mas aí vai aprender JavaScript, está em inglês, tem que aprender lógica de programação em JavaScript, e aqui a gente vai aprender lógica de programação com algoritmos em português, tá? Então beleza, eu fiz aqui, falei para vocês um bom livro para poder aprender sobre isso, tá? Que nós vamos utilizar. Segue a gente no Instagram, siga esse canal, tô me familiarizando com o YouTube aqui ainda, tá? Então esses vídeos talvez sejam bem amadores para vocês, mas espero que vocês gostem, tá? O conteúdo é de coração. Bom, eu estou utilizando aqui o Portugal, tá? Por quê? Você consegue do seu computador ter acesso via um navegador ao portugal.dev para você poder começar a criar algoritmos e entender como é que funciona toda essa lógica de programação, tá bom? Bom, basicamente como é que funciona? Eu peguei aqui o Excalibral, não sei como é que se pronuncia,
mas para poder ajudar a gente a desenvolver também os diagramas de blocos, e eu vou te falar o que são os dois agora. Bom, o diagrama de blocos basicamente são, eu até peguei aqui, pesquisei aqui, tem um artigo muito legal também do DevMedia, tá? Que você pode dar uma olhada, qual que é o conceito, né, do diagrama de blocos. Alguns lugares vão estar fluxograma, mas é bem conhecido como diagrama de blocos, tá? Então a gente vai ter elementos aqui, né, símbolos que todo esse conjunto de símbolos juntos, ele vai transformar num diagrama que a leitura dele vai ser a base de um algoritmo. Então, por exemplo, aqui ele utiliza um diagrama para o domingo. Então, ele inicia no domingo, depois ele acorda, toma café. Se tiver um dia de sol, ele vai para a praia. Se não tiver um dia de sol, ele vai ler o jornal. Ele vai para o cinema, depois de... Opa, errei. Ele vai para o cinema aqui, depois dessa condição, vai fazer uma refeição, dorme e acaba o domingo. Basicamente, é dessa forma aqui que funciona a rotina dessa pessoa no fluxo de domingo. E se você for perceber isso daqui, o algoritmo, basicamente, é bem próximo de uma receita de bolo. Então, a receita de bolo, a gente tem instruções, né? Que a gente tem os ingredientes, a gente tem os passos para poder fazer uma receita. Por exemplo, um bolo, poder fazer uma torta, enfim. N coisas que você pode fazer com receita de bolo. Então, receita de bolo não, receitas no geral. Então, basicamente, vai por esse caminho que você pode usar a própria receita em si para transformar em algo que você queira comer. O algoritmo é basicamente uma receita que você coloca as instruções para o computador e o computador vai retornar para você aquilo que você precisa, beleza? Então, vamos entender aqui. A gente já viu o que são os diagramas de blocos, né? A gente já entendeu aqui, viu aqui um outro exemplo aqui, mas já com variáveis. A gente vai entender como é que funciona isso em geral, tá? Basicamente, então, isso daqui é o fluxo de dados, né? Então, se a gente for ver, ele tem aqui as setinhas para onde que vai estar sendo apontada. Também tem aqui pra gente os terminais de início e fim. Esse quadrado, esse retângulo aqui é o processamento, tá? Aí tem esse outro item aqui que transforma como entrada em saída. A bolinha é o desvio, esse círculo aqui é o desvio. Essa aqui é uma entrada manual, que é onde a gente precisa fazer a inserção de um dado. Isso daqui é para exibir a saída, pode usar um desses dois aqui. Isso aqui é a estrutura de decisão e tem um conector de página aqui também, tá bom? Basicamente a gente vai usar bastante esse terminal, processamento, talvez a entrada, bem entrada, né? E a saída e a decisão são os que a gente vai mais utilizar aqui nesse caso. Bom, Mike, mas o que é o pseudocódigo, né? O que é o português estruturado? Aqui, se eu for pegar o Portugal aqui, por exemplo, eu vou clicar abrir exemplo aqui e vou ver aqui um exemplo de entrada e saída. Vamos lá para o nosso Olá Mundo. Vou clicar abrir aqui. Olha só que interessante. Mudou agora, já tem tela verde, já tem código, tá bem interessante essa jornada aqui, né? Basicamente, ele tem aqui comentários, né? Então antes, vamos conhecer a plataforma aqui. Basicamente aqui, essas são as tabinhas, aqui eu consigo voltar para a primeira tab, essa segunda tab é referente ao meu algoritmo, tá? Aqui tem comentários que eu posso colocar no código, porque aqui não influencia o algoritmo. Então isso aqui está com verdinho, está em verdinho, está aqui com vários asterísticos, tá com barrinha. Isso aqui são comentários para que a gente consiga escrever algo para outro programador ter a leitura, né, quando for utilizar esse algoritmo. No caso aqui ele está falando, se você quiser clicar no mais à esquerda para exibir a descrição do exemplo, aí eu acho que é esse maisinho aqui mesmo, clicar no sinal de mais à esquerda para exibir a descrição do exemplo. Aqui tem um copyright da onde foi feito essa plataforma. E, enfim, tem outras coisas escritas aqui. Eu vou apagar nesse caso aqui, não vou estar utilizando ele. E a gente vai... deixa eu dar um command mais. Ele aumenta tudo aqui. Eu vou só aumentar esse carinha aqui.
a gente vai mais entender como é que está funcionando esse algoritmo aqui, tá? Então, primeiro escreve programa para definir que a gente vai escrever realmente um programa, um algoritmo. Será que eu escrever algoritmo assim? Ah, ele não deixa mesmo. Antigamente as versões ele deixava a gente escrever, mas enfim, esquece isso. Aqui a gente vai escrever programa para iniciar um programa. E esse programa, esse algoritmo, ele é iniciado entre chaves. Então tudo que tiver aqui dentro dessas chaves é referente a um programa, tá? E aqui, o que acontece? Ele é está sendo dividido em funções. Então a gente tem uma primeira função início, que tudo que tiver escrito aqui entre chaves, ele vai definir o código para essa função. Então olha que interessante, ele começa com as chaves aqui e fecha as chaves, ele começa com as chaves e fecha as chaves. Eu não posso deixar assim, pode ver que ele já marca vermelhinho aqui, ele fala que o código está incompleto ou inválido, fala que está aqui, ó, missing, faltando um fechamento de chaves, né, que expressão inválida, enfim. Por quê? Basicamente, todo o início de uma função, de um programa, algo que precisa iniciar com chaves, você precisa fechar. Igual a gente tem um parênteses aqui que você precisa, no caso que é uma função, aí a gente tem uns parênteses aqui para poder iniciar, escrever parâmetros, se vocês vão entender o que é isso mais para frente. Basicamente, tudo que você inicia, você tem que fechar, tá? Isso daqui, olha só que interessante, a gente tem aqui uma função chamada escreva, e basicamente ela é o que? Dentro dela, ela inicia com parênteses e fecha com parênteses, inicia com aspas duplas e fecha com aspas duplas. Então você entende que tudo que você inicia, você tem que fechar. E dentro daqui tem um texto, tá? Esse /n, a gente vai entender daqui a pouco, mas é basicamente quando a gente está aqui com um programa, ele iniciou, fechou, a gente está com o início desse programa, inicia, fecha, e aqui dentro tem uma instrução. Qual que é essa instrução? Está escrito escreva. E aqui está um olá mundo entre aspas duplas, que significa que eu tenho um texto, tá? Então sempre quando você vê se escreva com aspas duplas, dentro você tem que escrever um texto. Então aqui está escrito olá mundo. E como que faço para isso daqui funcionar, Mike? Olha, para isso funcionar, eu vou dar um playzinho aqui e a gente vai ver o resultado aqui embaixo. Ó, olá mundo, programa finalizado. Então olha que interessante, a gente viu o nosso primeiro programa funcionando. E como seria esse programa aqui escrito de uma maneira num diagrama, né? Então a gente teria que fazer basicamente o seguinte: a gente teria que fazer aqui, ó, escrever aqui o início, vou copiar e colar aqui, mudar para fim. E basicamente é que não tem esse carinha aqui, ó, que é pra gente exibir a saída. Eu vou tentar desenhar ele bem feiamente aqui, tá? Fazer isso aqui e pum. Bom, se contentem. Então basicamente aqui a gente vai ter a escrita do algoritmo. Vou até copiar bonitinho. Ele vai escrever pra gente olá mundo. Vou deixar maiorzinho aqui. Opa. Ele escreveu olá mundo pra gente e eu tenho as setinhas aqui para definir para onde está indo o nosso fluxo, né, do nosso programa aqui. Então basicamente o que ele fez? Ele escreveu aqui, iniciou o programa, falou olá mundo e encerrou. Essa estrutura de diagrama é transformada em código, vira isso daqui. Você viu que interessante? Então a gente consegue ter a leitura do mesmo algoritmo, tanto em português estruturado e pseudocódigo. Isso daqui se chama português estruturado ou pode se chamar pseudocódigo, que é um código em algoritmo, normalmente na nossa língua, né, português, para que a gente possa ler da maneira que nós entendemos, mas mesmo assim passar instruções para uma ferramenta, né? Então esse pseudocódigo aqui, códigos que já estão em JavaScript, em linguagens, eles não são considerados pseudocódigos, já são considerados códigos mesmo, algoritmos, enfim. Então esse pseudocódigo aqui, escrito em português estruturado, né, ele está dizendo que ele vai iniciar e vai ter um escreva. Mas Mike, aqui não tem fim. Por quê? O início desse cara
Que aqui tem o início, ele vai para seta Olá Mundo, e tem o fim, indo aqui para a setinha para o fim, né? A gente entende que ele funciona com essas chaves. Então, o programa iniciou aqui, pum, iniciou aqui. Aí ele já veio para o início, né? Que é a função principal para rodar as instruções no Portugal. E ele fez escreva. Então, ele veio aqui, pum, Olá Mundo. Depois ele, pum, fechou as duas chaves, que basicamente seria esse encerramento, tá? No começo pode parecer um pouco complexo, mas eu creio que vocês vão se habituar muito mais, beleza? Então vamos ver outras coisas aqui. Eu vou copiar, colar aqui e vou escrever aqui, ó, meu nome é Mike. Repare que aqui eu só copiei, colei e só mudei o texto. Vamos dar o play para ver o que ele me retorna. Vou dar um playzinho aqui. Olha só que interessante. Olá mundo, meu nome é Mike. Então, viu que ele ficou coladinho? Por quê? No final, Nossa, me fugiu na minha cabeça aqui agora. Mas o compilador. No final, o compilador, ele pega todo esse código e transforma em uma linha só. E aí, basicamente, o que ele está fazendo? Como o compilador pega todas as instruções que vão estar aqui e transformar em uma linha só, como eu tenho uma função de escreva e outra de escreva, ele coloca os dois na mesma linha e retorna para mim, depois de compilado, tá? Então, eu tenho aqui a gente podia chamar de, não é uma IDE, mas é uma IDE na web, basicamente, que é essa plataforma aqui que a gente consegue rodar esses códigos em português estruturado de Portugal, tá? E aí, basicamente, quando a gente dá playzinho aqui, ele passa para o compilador por baixo, né? Tem um compilador por trás dessa plataforma, que pega todo esse código e transforma numa saída aqui pra gente, tá? E aí, basicamente, como ele coloca tudo em uma linha, existe esse parâmetro que a gente pode colocar aqui, ó, o contra barra N, que a gente viu no início, né? Se eu der um playzinho aqui agora, olha só o que aconteceu. Ele pulou linha, entendeu? Então ele pulou uma linha e basicamente a gente consegue agora escrever textos abaixo do outro. Então eu vou escrever algumas coisas aqui no algoritmo. Olá mundo, meu nome é Mike barra N. Escreva. Este é meu primeiro vídeo de algoritmo. Barra N. Escreva. Siga a Dev Junior no Instagram e no YouTube. E aí, se eu pegar e for verificar o que está acontecendo aqui, dá um play. Olá mundo, meu nome é Mike, este é meu primeiro vídeo de algoritmos. Siga a Dev Junior no Instagram e no YouTube. Programa finalizado com sucesso e perfeito. Se eu fosse transformar isso daqui num diagrama, né? Basicamente o que eu tinha que fazer? Pegar esse cara aqui, tirar ele daqui e ficar copiando e colando com todas as instruções, uma abaixo da outra, para poder dizer que isso é referente a isso, tá? Bom, deixa eu retornar aqui, deixar o iniciozinho e retornar aqui no Olá Mundo. Basicamente esse foi nossa primeira aula, né? Nosso primeiro vídeo aqui explicando um pouco de Portugal, o que é algoritmo, o que são as instruções, o que são os diagramas de bloco, de maneira bem simples mesmo, tá, pessoal? Quero que vocês assimilem e vocês brinquem aqui também. Vocês podem vir aqui no Portugal Web Studio, abrir exemplo, ver outros exemplos aqui, tá? A gente vai passar aqui para algumas etapas, mas se vocês quiserem testando, rodando, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão também, manda aqui, tá? Comenta aqui no vídeo, eu vou estar lendo com carinho. Para o pessoal que está lá no grupo da mentoria, manda uma mensagem lá para mim, tá? Manda no grupo pra gente e vamos conversando, tá? É bem legal que a gente vai aprender juntos aqui e peço desculpas, eu não estou muito familiarizado aqui com a gravação de vídeo e tudo mais. Se eu errar, fazer alguma coisa, espero que vocês entendam. Mas tamo junto, tá?
Vamos crescer juntos e desenvolver um conteúdo bem legal para vocês, tá? Deus abençoe a todos e valeu!